Bom, e no momento empreender, como você acabou de ver, aí a vinheta, nós já estamos aqui com o Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adilene. Bom dia a você que nos acompanha aí pela TV Centro-Sul. Sempre um prazer estar aqui. E é sempre um prazer recebê-lo. A recíproca é verdadeira. E como eu já disse para vocês, o Tiago, nós falamos muito de sonhos, não foi, Tiago? Isso, no programa verdade. passado, que a gente precisava ter metas, que a gente precisava, né, ter sonhos, ter um norte, né? Perfeito. E hoje o Tiago vai mais além, porque ele vai nos dar dicas de como colocar esses sonhos em prática, como realizar essas metas. É isso, Adilene. É com você, professor, coach, palestrante. Entrego para você. Muito bem, é isso, trazer aqui, como a Adilene muito bem colocou, né? Semana passada nós falamos aqui sobre a importância, né, de ter o pensamento positivo, que a gente está chamando de visão positiva de futuro, né? Aquilo que é capaz de combater muitas vezes o estresse, a depressão que está muito vinculada ao passado, a ansiedade que está ligada aos medos do futuro. Então, a visão positiva de futuro, que a gente pode simplesmente resumir em sonhos, são questões fundamentais. Os sonhos são fundamentais para a gente estar olhando para frente e mover, né? Nos mover, nos movimentar na direção da realização desses sonhos. Exatamente. Os sonhos impulsionam, né? Perfeito. É uma força que está lá na frente, nos puxa. Nos puxa, exatamente. E uma força do bem. Do bem. Que graças a Deus, né? Quando nós temos bons sonhos. Com certeza. Mas aí o que é que acontece? Nós, ao mesmo tempo que dissemos a importância de sonhar, também dissemos a importância de não ser sonhador. Exatamente. Porque não deixar tudo no âmbito do sonho, exatamente, do imaginário, de realizar, porque só sonhar sem realizar frustra. Exatamente. Muito bem, Adilene. Lhe impulsiona primeiro e depois lhe frustra. Perfeito, exatamente. Se você não tiver a constância, né, e a fé, falamos da fé, a fé de que aquilo realmente vai acontecer, você para no meio do caminho e os resultados a gente já sabe, né? A Adilene colocou muito bem. Um sonho sem ação vira frustração. Exatamente. Olha, até rimou. Até rimou, né? E como transformar esses sonhos em metas? Como fazer com que as pessoas mais bem-sucedidas, os empreendedores, já que a gente fala muito para empreendedor, mais bem-sucedidas, as pessoas que realmente conquistaram grandes sonhos e realizaram grandes projetos na vida, na humanidade, na sociedade, são pessoas consideradas realizadoras. Qual a diferença? Elas sonham e agem. E aí a gente vai trabalhar aqui uma metodologia, que é uma metodologia que eu aplico na minha vida e graças a Deus já colho alguns resultados. Eu comecei a estar com pouco, eu conheço há algum tempo, mas verdadeiramente comecei a colocar em prática mais recentemente e graças a Deus já colho bons resultados. Então é essa metodologia que eu vou passar aqui para vocês e impulsionar a primeiro sonhar, depois colocar esse sonho em ação, em atitudes concretas no dia a dia. Tiago, um parêntese aqui, sem cortar seu raciocínio. Você é jovem, a gente pode abrir um parêntese que você não perde foco, não. Você continua lembrando. Você me enviou um vídeo do Paulo Silva, não é isso? Sim, Paulo Vieira. Paulo Vieira, aliás. Paulo Vieira, perdão. Paulo Vieira, que eu achei simplesmente fantástico, maravilhoso. É uma história porque linda. É exatamente o exemplo disso. Perfeito. Do sonhar e do perseguir o sonho, a meta e realizar. Sensação maravilhosa. Olha, e ele diz que faz tipo um quadro, né? Onde ele vai colocando ali fotos dos sonhos. E, gente, o Tiago, ele é coach, ele fez um curso com o Paulo Vieira, que é maravilhoso, como vocês sabem, muito, muito famoso. Hoje mora em Orlando, né? Ele hoje mora em Alphaville, São Paulo. Mas ele tem casa ele tem casa em Fortaleza, em São Paulo, em Orlando. Em Orlando, pois é. Que aquela lá que ele mostra no vídeo é em Orlando. Isso. E eu achei aquilo uma metodologia maravilhosa. Você não só imaginar e escrever, mas você também visualizar, fotografar
e digo, funciona. Eu tenho o Pois meu é. mural da vida extraordinária. O mural, exatamente. Todos os dias eu olho para ele, eu dou um comando sinestésico e a minha mente recebe ali uma sensação, um comando neurologicamente correto e faz com que eu haja, faz com que as coisas aconteçam, faz com que eu me desligue de coisas que não estão vinculadas àqueles grandes projetos da minha vida. Então, esses aí são passos que a gente vai seguindo. O de hoje a gente vai transformar, primeiro definir bem o que é que a gente quer. Sabendo o que a gente quer, aí a gente coloca aqui, coloca no mural, coloca lá nas nossas redes sociais e a gente vai vivendo aquilo ali diariamente, até que de repente, é incrível, acontece. Uma hora ou outra acontece, se você realmente continuar com esses comandos. Então, como transformar o sonho em uma realização? Primeira coisa, vamos deixar de sonhar, simplesmente sonhar, e vamos transformar esse sonho em uma meta. Qual é a grande diferença do sonho para a meta? É que você coloca ela de uma maneira mais específica e principalmente dá um prazo para aquilo. Um senhor de 80 anos dizendo que vai ser jogador de futebol. O mesmo sonho da infância. Já é impossível. Por quê? Porque tem que ser trabalhado com a questão de uma data, um prazo importante. Então, eu vou dar o conselho aqui, pesquisar aí para quem quiser aprofundar nisso, meta SMART. Específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Não vamos ter como trabalhar isso aqui, só se fosse numa sala de aula mesmo. Mas fica a dica para vocês pesquisarem. Mas vamos colocar aqui de maneira prática. O empreendedor, hoje, é a realidade de muitos. Tem o seu negócio funcionando em um prédio que é alugado. E é o sonho de muitos, assim como das pessoas ter a sua casa própria, ter um carro X. Vamos colocar aqui a meta de um empreendedor ter o seu prédio próprio. Alcançar aí o seu prédio próprio, deixar de pagar aluguel. Que eu creio que seja o sonho do empreendedor que paga aluguel, né? Da grande maioria, a nossa realidade é essa. Então, assim, é sempre um grande sonho. Você ter o seu negócio, você puder investir, saber que aquilo ali é seu. Você quer fazer uma reforma no seu negócio. Aí diz, não, mas é o prédio dos outros. Enfim, exato. Quando você tem o seu, a liberdade é maior. E, enfim, você se encoraja a novas realizações. Então, isso aqui sempre foi um sonho, sempre foi um sonho. Pois muito bem, vamos transformar esse sonho agora em meta. Vamos lá, eu vou querer um prédio, a minha empresa vai funcionar no meu prédio próprio, na rua Santo Antônio, aqui em Picos, um prédio de 150 metros quadrados, e aí o importante, a data. Vou colocar aqui até 20 de dezembro de 2022, ponto. Ali deixou de ser um sonho apenas. Ele já acordou, porque transformou em meta. Então, aí já vai trabalhar com prazo, já sabe qual é o tamanho do prédio, onde é que vai ser, ele já pode passar lá na rua, ficar dando uma olhada nos prédios. E isso aí já é importante, transformou em meta. Mas o principal é agir. O próprio Paulo Vieira diz, tem poder quem age, lá no livro Exato. O Poder da Ação, que eu aconselho muito também. Perseguir essa meta, exatamente. Né? Então, qual é o próximo passo? Sonho, meta, agora é um plano de ação. O que é um plano de ação? Não, é coisa simples. Bota 10 passos que você tem que dar para começar a caminhar na direção da sua meta. Exemplo. Eu vou primeiro me informar onde quais são os prédios que tem lá. Eu vou falar com um corretor para saber qual é o valor de um prédio comercial na rua Santo Antônio. Eu vou ver a questão financeira, se há a possibilidade de fazer algum financiamento bancário para fazer, para adquirir esse bem. Eu vou olhar quanto eu tenho na minha conta hoje, quanto eu tenho que lucrar e economizar mensalmente para que essa meta minha seja realizada. Eu tenho que estruturar, por exemplo, as minhas vendas, quanto eu tenho que vender para eu conseguir lucrar aquele valor e quais são os investimentos que eu vou fazer com aquela reserva financeira. Então, já é coisa para começar hoje, essa semana, você vai colocar nesse plano de ação. Eu sugiro entre 7 e 10 ações, sendo que a primeira seja imediata. Você já dá o primeiro passo, porque aí você está deixando de ser sonhador
e já está realizando. Você já está caminhando em direção a essa meta e a essa realização. Às vezes acontece, Deus faz o plano dele e a gente faz o nosso, o dele é sempre melhor. Às vezes a questão do prazo tem um pequeno ajuste, às vezes aquelas 10 etapas no caminhar você vê que precisava de mais, ou até de uma vez só você faz 2, 3, mas o principal é você já agir, porque tem poder quem age. Então, sonho, meta, plano de ação e o principal, Edilene, a ação propriamente dita. Existem outros comandos emocionais, algumas questões que a gente tem como ainda reforçar ainda mais, como a Edilene colocou aqui, o mural da vida extraordinária, as sensações que a gente pode dar aos comandos conscientes, subconscientes, nesse sentido, mas o certo é que é a ação que vai fazer você chegar ao seu grande sonho. Com certeza, né? Dentro dessas ações, né? Você colocou aí a questão, por exemplo, eu vou olhar o prédio que eu sonho, sim, me custa 150 mil, por exemplo, sim, né? Um exemplo. Sim. Então, o que eu tenho que vender, o que eu tenho que economizar, digamos que eu não tenha nada ali, sim, desses 150 e nem queira, por exemplo, um empréstimo para não me endividar. O que eu tenho que vender, o que eu tenho que economizar para chegar, né, nesse valor, para juntar esse valor. E quando você tem já esse valor e esse prazo, aí você vem de lá para cá. Quanto eu tenho que vender esse ano ainda, quanto eu tenho que vender esse mês ainda, aí eu coloco a venda do mês, quanto eu tenho que vender por dia, aí quando eu faço assim, meu amigo, eu tenho que vender 2 mil hoje, eu me levanto da cama e vou agir. É isso. Esse é o poder da meta. É você especificar e você saber o que você tem que fazer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para que você realmente chegue lá e alcance aquele seu resultado. E eu digo, alguns dos meus chegaram bem antes da data que eu coloquei. Olha aí, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. E assim, eu quero dar aqui um alerta. Algumas pessoas nesse momento vão fazer como eu fiz há 2, 3, 4 anos atrás. Vão achar que isso é só uma metodologia de livro, vão achar que isso é uma vida quase que impossível, que essa era a minha crença. É história de coach, né? História de coach. É história de coach, o povo diz muito isso. É história de coach que quer vender palestra, né? Dizem muito isso. É bom a gente colocar, né? Exatamente. Existem alguns preconceitos, existem alguns maus profissionais, mas existe uma metodologia que funciona para quem quer realmente agir. Quem está no seu tempo, quem tem a compatibilização com as suas crenças atuais. Por exemplo, se me dissessem que isso funciona há 2 anos e meio, 3 anos atrás, particularmente eu estaria com um pé atrás. Eu vim mudando a minha mentalidade e conheci uma metodologia chamada Coaching Integral Sistêmico, a qual eu mergulhei e de aprendiz me tornei professor. E simplesmente isso transformou a minha vida. E aí eu quero aqui dar o depoimento seguinte, que isso, eu coloquei um exemplo empresarial, mas é em todas as áreas da nossa vida. E eu vivo o que eu estou dizendo aqui. Esta semana, por exemplo, fiz toda a minha programação, todas as minhas metas. Então, eu tenho uma meta de saúde, eu tenho uma meta de relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, eu tenho uma meta profissional, eu tenho uma meta financeira, eu tenho a meta... E aí não é coisa do outro mundo, não. Eu estou dizendo que eu vou estar em dezembro com um peso X e com a massa magra X. Um índice de gordura tal, é coisa relativamente simples. Eu tenho, por exemplo, uma meta de brincar com meus filhos pelo menos 40 minutos por dia. Qualquer um pode fazer isso. Então, são essas pequenas coisas, e aí quando a gente consegue realizar a primeira, a gente recebe estímulos para as demais. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Maravilhoso, Tiago, maravilhoso quando você realmente se programa, estabelece metas e cumpre essas metas, com certeza o resultado vem. E uma coisa que eu acho interessante é que mesmo sem ter esse conhecimento, sem parar para pensar, sim, com essa visão de coach que você pensa, algumas coisas na minha vida também aconteceram, coisas que eu
planejei, que eu pensei, Senhor, mas eu queria tanto isso, sabe? Eu queria tanto tal. E, de repente, a coisa chegou, eu disse, meu Deus, e aconteceu, sabe? E, muitas vezes, nem a gente mesmo sabe o poder, né, que a gente tem quando a gente estabelece metas. É verdade, é verdade. Né? Isso é lindo. De repente acontece. Acontece. E, assim, é incrível. Quando acontece algo que a gente está pensando, a gente sonhou lá atrás, a sensação é muito mais gostosa, é maravilhosa. Tem gente que tem coisas maravilhosas na vida e não valorizam tanto. E aí pessoas têm coisas simples, mas foi tão esperado, foi tão desejado, que aquela coisa simples é uma grande, grande realização. Com certeza, porque, na verdade, o que é simples para mim, né, pode não ser para você e vice-versa, né? O que é grandioso para você pode não ser para mim e vice-versa. Exatamente. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso. E o que vai nos trazer felicidade é exatamente aquilo que realmente é importante para a gente. Com certeza. Não para o outro, né? Mas para a gente. É exatamente. Aquilo que vem do fundo do nosso coração. Exatamente. A gente não tem que copiar ninguém. A gente tem que ouvir bons exemplos, como esse que você está dando agora. Muito que bem. É um ótimo exemplo. Isso a gente tem que ouvir. Não é copiar as metas do Tiago, porque ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Mas ouvir os caminhos que realmente são caminhos do bem. São bons caminhos. É isso. Aplicar a metodologia na sua vida, porque é você quem tem que cuidar da sua vida. E os planos, as realizações, os desejos estão aí dentro de você. Exatamente. Gente, obrigada, Tiago. Eu gosto muito do Tiago. O Tiago, ele é muito objetivo, mas ele dá o recado. Ele chega e dá o recado com objetividade e com clareza. O que é bom, né? É isso, obrigada, Tiago. Valeu, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. É isso. Saber um pouco mais, @eu sou o Tiago Bonfim. A gente se vê na próxima quinta. Exatamente. Júnior, coloca aí na tela, Júnior. Olha aí, pronto. @eu sou Tiago Bonfim. Até quinta-feira, então, com mais novidades, mais boas dicas para a gente. É isso. Obrigada, Tiago.